Quantas vezes você encontra com pessoas e elas dizem, eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Sei que eu não leio muito a minha Bíblia. Eu sei que eu preciso fazer isso. Eu sei disso, eu sei daquilo, preciso tentar fazer mais daquilo ali. Veja, essa é a carne falando, isso é o que pode ser feito na carne. Ora, Paulo está dizendo que Abraão foi justificado, mas ele está dizendo que isso não veio dessa forma, porque se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele tem algo para se vangloriar. Mas lembre-se, uma coisa sabemos com certeza: a maneira que Deus salva, a maneira que Ele designou salvar a humanidade, não deixa nenhuma margem para que você ou eu não venhamos nos vangloriar. Você sabe o que ele está recorrendo? O que ele disse antes no capítulo 3, do versículo 27. 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Veja, ele está dizendo, após essa forma de salvação, onde está o motivo de se vangloriar? Ele diz, não há nenhuma. Não há nada para se vangloriar. A forma como Deus salva os homens não deixa nenhum lugar para que os homens se vangloriem. O que o homem faz na carne está relacionado à sua vanglória. Está relacionado ao que ele faz. Lembre-se novamente, os fariseus, os coletores de impostos, os fariseus diziam, eu jejuo. Os fariseus diziam, eu dizimo. Os fariseus diziam, eu não sou um extorquidor, eu não sou um adúltero, eu não sou como aquele cara. Vocês sabem o que a carne faz? Ela se vangloria. Você vai de porta em porta e diz, você vai para o céu? Sim, por quê? Eu vou para a igreja. Você vê, isso é se vangloriar é algo que fazemos. Pessoas já me disseram, eu sou um diácono. Espera um minuto, não te perguntei se você era um diácono, eu perguntei se você era salvo. Isso não é maravilhoso? Você vai para o céu? Bem, eu sou um diácono. O diácono é resultado de céu? Não. Maître e eu estávamos conversando com uma jovem moça e perguntamos a ela, você irá para o céu? Ora, eu canto no coral. É como se estivesse escrito condenação em suas testas. Essa é uma resposta condenável. Porque a vanglória está excluída. Ele está voltando nesse assunto de novo. Ele disse, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se vangloriar. Mas a vanglória está excluída. Ora, como está excluída? Por qual razão? Por qual tipo de lei ou em qual fundamento ela está excluída? Através das obras? Não! As obras sempre produzem vanglória. Está excluída por uma lei da fé. Agora veja, se alguém se vangloria na sua fé, eles automaticamente transformaram sua fé em obras. Então não adianta nada. Se você diz, ora, eu creio, você não está entendendo. Porque estas não são as características de uma fé salvífica genuína. A fé genuína salvífica não fala dessa maneira. Porque não é isso que a fé é. A fé não está dizendo, eu acredito que eu acredito. A fé salvífica não está dizendo, eu acredito na minha fé. Eu confio, eu creio. Não está olhando para o espelho e dizendo, eu tenho fé. A fé salvífica genuína diz, até a minha fé é falha. Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Até mesmo a minha fé não é correta. Há diversos dizem que não creem no que deveria crer. A minha fé é fraca, a minha fé é trêmula. Se depender da minha fé para ir para o céu, então eu estou em problemas. O que a fé faz é dizer, lá está o meu poderoso Cristo, e eu descanso nele, no que ele fez. É isso que ela diz. É isso que a fé diz. E veja que é dito, onde está a vanglória? A minha vanglória está em Jesus Cristo somente. A minha fé está em Cristo, morrendo em uma cruz. A minha fé está em Cristo, vivendo uma vida perfeita. Mas, voltando para o nosso texto, mas se Abraão fosse justificado pelas obras, ele tem algo do que se vangloriar. Mas aqui está o que ele diz, que Abraão não tinha do que se vangloriar diante de Deus. Você sabe o porquê?
Porque ele não foi salvo pelas obras. Ele foi salvo pela fé. E isso é uma realidade de cada crente verdadeiro. Eles se gloriam, como Filipenses 3:3 diz. Eles se gloriam em Jesus Cristo. Eles não confiam na carne. Não há nenhuma confiança no que eles podem praticar. Não há nenhuma confiança em seus próprios arrependimentos. Qualquer arrependimento é imperfeito, na melhor das hipóteses. E toda fé é imperfeita na melhor das hipóteses. Mas é como Charles Slater disse em seu livro Justificação e Regeneração. Você pode ter a fé mais patética e fraca. É como um homem que vem a uma ponte que é feita dessas vigas, aquelas vigas de ferro fortes, com alta resistência, vigas, cabos, que são bem projetados por engenheiros. Essa ponte irá suportar dezenas de milhares de toneladas de peso. E você vai até ela, e você está tremendo e temendo, e se perguntando se ela irá suportar o seu peso. E não importa se você está repleto de todos os tipos de descrença, e se você não sabe se sua fé é forte, e se o seu arrependimento e o seu desvio do pecado é insignificante, na melhor das hipóteses, mas se você irá pisar naquela ponte, mesmo se a sua fé está cambaleando, a ponte irá suportar você. Por quê? Porque a habilidade que ela tem em te suportar não tem nada a ver com a sua fé. Tem tudo a ver com a força que ela contém. Tudo que a sua fé faz é fazer você colocar o seu peso na ponte. A ponte é o que te sustenta. E tudo o que você precisa é de fé suficiente para pisar nela. A ponte pode ser fraca. E a fé não faz nada para salvar você, mas se junta com você, com aquela ponte que te sustenta. É disso que se trata. Mas o que é que você precisa? Irmãos, até mesmo aqui, o que eu estou tentando lhes dizer é que a fé não é a coisa mais importante que vocês precisam. A fé simplesmente te faz permanecer com a coisa mais importante que vocês precisam. Vejam que quando você vai trabalhar, e você trabalha, você é pago. Você cumpriu o seu dever, você fez por merecer. Mas não é pelas obras. Porque aqueles que tentam pelas obras sempre são destituídos da glória de Deus. Lembrem-se, quando Deus vier em ira e juízo, Ele dará a cada homem o que lhes é devido. Vocês sabem o que as suas obras merecem? Ira. Porque até mesmo a coisa mais justa que vocês já fizeram estava repleto de imperfeição. E Deus nunca poderia aceitar isso. Mas quando um homem busca o céu pelas obras, ele está tentando chegar até lá pelas suas capacidades, retribuições. Agora veja, quando você vai trabalhar e você trabalha, se você não é pago, você pode ir ao escritório, vai sentar com o seu chefe e vai dizer, você está me devendo o meu salário. É assim que as obras falam. É assim que as retribuições e os deveres falam. Você está me devendo. Isso é vanglória, certo? Eu trabalhei para você tantas horas, você está me devendo. Isso é vanglória, porque está dizendo, eu fiz isso, você precisa me recompensar, você tem a obrigação de me recompensar de acordo com o que eu fiz. É assim que as obras falam. Ele não vai para o céu por nada que ele faz. Não há nenhuma obra. Ele não trabalha. Vocês precisam entender isso. Deus salva os homens, salva, mas não baseado em algo.
Quando Deus salva os homens, definitivamente não é baseado em nada que eles praticam. Nada. Nada. Jogue tudo fora. Coloque tudo de lado. Você não pode conquistar nada. Ele não salva baseado nisso. Crê nele. Confia em Deus. Em Deus que justifica o ímpio. E vocês precisam enxergar isso. A justificação significa que Ele te declara justo. Baseado em quê? Baseado nas obras? Não. A vanglória está excluída, porque não vai entrar no céu pelas obras. Ele crê naquele que justifica o ímpio. Como? Como ele o declara justo? Não por causa de qualquer obra dele. Você sabe como eu sei disso? Porque ele é ímpio. Irmãos, vejam, se eu dissesse a vocês, vocês precisam se arrepender, e o que eu quisesse dizer fosse, você tem que limpar a sua vida. Vejam, a Bíblia realmente diz que você tem que se arrepender. Mas você sabe como as pessoas erram a realidade do arrependimento? Você sabe o que elas fazem? Elas dizem arrependimento, e elas dizem imediatamente, ora, a Bíblia diz que é para deixar o pecado. Ouça, você sabe o pecado que você tem que deixar? Tentar ir para o céu por suas próprias obras. Se você disser a si mesmo, o arrependimento é abandonar o pecado e limpar a minha vida para que aí sim Deus me aceite. Isso são obras. O arrependimento é quando você diz, eu desisto. Senhor, eu desisto. Senhor, eu tentei limpar a minha vida. E quanto mais eu tento limpar, é como... Você escuta isso através de Paulo. Paulo disse, olhei para a lei e a lei disse, não cobiçarás. E eu tentei não cobiçar, tentei me limpar, tentei não fazer isso. E quanto mais eu tentava fazer, mais eu me via fazendo isso. E Paulo disse, eu morri. Deus considera o ímpio justo. Essa é a maior notícia que a humanidade pode ouvir. O que significa que alguém é completamente culpado. Alguém que é vil, alguém que é perverso, alguém que é como aquele ladrão da cruz, que não tem dias para viver. Se a penitência é necessária, se os católicos estão certos, e agora você tem que fazer toda essa penitência, e você tem que fazer expiação pelos seus próprios pecados, e você tem que tentar conquistar. O que eu vi quando era uma criança é que você só tem que tentar manter os mandamentos. Como? Eu os quebrei por toda a minha vida, sou um ladrão, eu estou na cruz, estou sendo crucificado, eu tenho somente algumas horas de vida, eu sou um homem morto, não tenho tempo para limpar a minha vida. Eu preciso de outra maneira de salvação que não seja essa. Se for pelas obras, eu estou encrencado. Se tiver que viver tantos anos para desfazer todo o mal que eu pratiquei, e tenho que tentar, sabe, como eles dizem, se a minha maior necessidade são todas essas outras coisas, eu estou em apuros. Mas se a minha maior necessidade é uma justiça nos tribunais do céu, e Jesus Cristo já conquistou isso, todo o mérito necessário já está em Cristo. E se eu fosse olhar e confiar naquele que enviou o seu Filho para esse mundo para conquistar essa justiça e me dará em um instante, ele irá justificar o ímpio, ele irá me declarar justo em seu tribunal. Se eu olhar para ele pela fé, não pelas minhas obras. Irmãos, vocês enxergam isso? Isso encontra o homem em sua mais profunda necessidade. A necessidade mais profunda do homem não é descobrir como culpar outra pessoa por seu pecado.
A necessidade do homem, toda a sua impiedade, não é descobrir como ele pode encontrar uma doença chamada alcoolismo, ou esquizofrenia, ou transtorno do déficit de atenção, ou alguma outra coisa para ser uma desculpa pelo seu pecado, para que ele possa se sentir melhor sobre ele mesmo e deixar seus sentimentos pecaminosos. A maior necessidade do homem é que ele é culpado, e lá está um Deus que está muito irado com ele, e irá puni-lo, e tem uma ira contra ele, e irá jogá-lo no inferno. É isso que Jesus disse. Jesus disse, eu vou lhes dizer quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que depois de destruir o corpo é capaz de destruir a sua alma e lançá-la no inferno. E é ele que faz isso. Você deve temer ele. É isso que Jesus disse. A sua maior necessidade é como fazer as pazes com esse Deus. E o que Paulo diz, o seu problema realmente é que você tem um histórico de culpa no céu. E você precisa de alguma maneira, se possível, ter esse histórico zerado e ser declarado justo. E Paulo vem e diz, eu tenho notícias um tanto boas para vocês. Não me envergonhe do Evangelho. Eu vou permanecer, não importa o quanto eu seja ridicularizado ou que zombem de mim, quer eles me apedrejem ou me matem. Há notícias que eu tenho, que esse mundo precisa. Há uma mensagem que atinge o homem em sua mais profunda necessidade. E é nesse Evangelho que a justiça de Deus é revelada. E se os homens irão confiar nele, que proveu uma forma de permanecer perfeitamente justo e de declarar o ímpio justo. Deus é capaz de permanecer justo e te mandar para o inferno. Ou ele pode ser justo para colocar o seu inferno na cabeça de Jesus e fazer com que ele pague toda a dívida. Então, esse resgate está disponível para você. Esse resgate está pago. E se você vai confiar somente em Cristo e ver que quando você coloca sua fé em Cristo, você não recebe a glória. Cristo que recebe. Porque está escrito, creio que Jesus fez tudo para me prover uma justiça. Creio que ele conquistou uma justiça para mim. Eu conquistei ira e Deus colocou a minha ira nele e ele conquistou a justiça e Deus acredita em mim em um instante pela fé. E assim você pode estar no final da sua vida. Você pode estar diante do pelotão de fuzilamento. Você pode ter vivido uma vida culpada, mas se você em um momento de sua vida colocar sua fé em Jesus Cristo, você diz, isso soa perigoso, irmão. Isso soa perigoso. Soa como se você fosse causar alguém a dizer, bem, se a salvação funciona dessa forma, então vamos pecar mais um pouquinho. E eu digo a vocês isso, Paulo trata disso, Paulo nos fala o porquê isso não é possível. Ter uma fé verdadeira e continuar vivendo em pecado. Mas eu te digo isso, mesmo sendo arriscado, e muitas pessoas entendendo dessa forma e dizendo, ei, eu posso pecar o quanto quiser. E você sabe uma coisa? Há muitos falsos profetas lá fora, há muitas pessoas que transformaram esse magnífico evangelho em libertinagem. Diversos deles. As igrejas estão repletas deles. Você encontra pessoas correndo em todos os lugares dizendo, eu creio. Então elas querem viver em todos os tipos de pecados e Paulo irá tratar com elas. Paulo já disse, pessoas como essa, a condenação deles é justa. Não um que diz, você precisa conquistar, você precisa melhorar, você precisa se organizar, você tem que ir mais para a igreja, você precisa começar a dizimar, você precisa começar a ler a Bíblia, você precisa fazer penitência, você precisa andar de joelhos, você precisa ir para celebrações, você tem que ir na missa, você tem que fazer essas coisas e tentar espiar os seus pecados por você mesmo. E você precisa tentar trabalhar. E quer saber? Todo o sistema que é dessa forma na face da terra, o que é qualquer coisa menos o cristianismo verdadeiro, eles nunca sabem se já praticaram o suficiente. Porque nem mesmo os seus gurus, os seus professores, os seus sacerdotes, os seus falsos profetas, os seus imãs, os seus monges, nenhum deles sabe o quanto que você tem que fazer para atingir a perfeição. Porque até mesmo os monges, os sacerdotes e o Papa possuem consciências que estão acusando,
E mesmo depois deles terem feito todas as suas obras, é como Martinho Lutero, ele tentou, ele confessou, mas a sua consciência dizia, culpado. Mas quando um pecador culpado vem com todos os seus pecados e diz, Senhor, eu enxergo em Jesus uma resposta para todos os meus pecados. Em um instante, ele é declarado justo. E a sua consciência é liberta.